Olá pessoal, continuando o nosso ciclo de leitura, eu vou ler o livro Segredos do Império Romano, Walter Fernandes. Segredos do Império Romano. Apresentação, sumário, capítulo 1, de vilarejo a uma potência, capítulo 2, Roma republicana, capítulo 3, a guerra e avanço territorial, capítulo 4, o fim da era republicana, capítulo 5, a ascensão do império, capítulo 6, crueldade e sanidade do trono, capítulo 7, pão e circo, solução para um império desigual, capítulo 8, uma economia imperial, capítulo 9, o jeito romano de ser, capítulo 10, influência grega e etrusca em cena, capítulo 11, um povo de fé, capítulo 12, a decadência do império, capítulo 13, a herança romana. Todos os caminhos levam a Roma. Podemos começar a lista de legados pela nossa língua, o português, que é derivada do latim, a língua que era descrita e falada em Roma. Seguimos pelo algarismo romano, representado por 7 das letras do alfabeto, que também conhecemos. O direito influenciou e deu origem aos códigos jurídicos adotados em sociedades ocidentais. Nas artes, os romanos foram influenciados pelos gregos, foram mestres na reprodução da figura humana. Em Florença, o Renascimento foi um dos períodos mais ricos de toda a história da arte, com mestres como Leonardo da Vinci e Michelangelo Botticelli, encantando a humanidade. Os caminhos do Império Romano na política, economia, artes, cultura, arquitetura, religião e muito mais você encontra aqui, neste livro. E por falar em caminhos, entre aspas, a expressão todo caminho leva a Roma remete ao século I, quando o Império Romano se estendia da Bretanha à Pérsia, hoje da Inglaterra ao Irã, e chegou a incríveis 80 mil quilômetros de estrada, constituindo-se importante meio de comunicação, por onde mensageiros levavam ordem ao longo do Império. Mergulhe na riqueza, na história, nas conquistas e nos segredos do Império Romano. Do vilarejo a uma potência. O surgimento de Roma no centro da Itália data do século V3 a.C., período em que o futuro império era apenas um pequeno agrupamento de povos diversos. Em geral, os historiadores modernos dão como certo o surgimento da cidade de Roma, durante o século V3, como um vilarejo no centro da Itália. Aquelas terras na Península Itálica já eram ocupadas desde o primeiro milênio a.C. por diversos povos. Essas populações se aproveitavam do solo fértil e clima bastante ameno da região. Entre elas estavam tribos úmbrias, sabinas, latinas, que constituíam aldeias agrícolas e pastoris. Especialistas ressaltam que Roma tem início por meio da junção de um grupo de 7 aldeias latinas e sabinas, todas elas situadas às margens do rio Tibre. Tais povos tiveram uma relação bastante estreita com os gregos, fundadores da colônia localizada ao sul da península, e com etruscos estabelecidos ao norte. Ancestrais. Segundo o historiador professor da Universidade de Harvard, Thomas R. Martin, as principais evidências dos ancestrais imediatos dos romanos vêm da escavação arqueológica de túmulos, datados dos séculos X e V3, dos povos chamados posteriormente de Vilanovianos. Contudo, há quaisquer razões para se acreditar que essas populações que habitavam em comunidades diferentes se classificavam como um grupo unificado ou então homogêneo. Por outro lado, os estudos destacam claramente que essas pessoas realizavam atividades rudimentares de agricultura e também da criação de cavalos. Gregos. No 8º século a.C., os romanos e os demais povos do sul e do centro da Itália já realizavam contato frequente com muitos comerciantes provenientes da Grécia que viajam para territórios italianos pelo mar. Tal intercâmbio econômico contribuiu substancialmente para o crescimento da sociedade e cultura romanas.
Uma quantidade considerável de gregos fixou a residência na região neste mesmo período atrás da oportunidade de enriquecer por meio da agricultura. Assim, algumas cidades povoadas majoritariamente por cidades da Grécia tornaram-se mais tarde comunidades extremamente representativas. Alguns exemplos são a Cilícia e Nápoles. A aproximação com a cultura grega gerou um efeito no desenvolvimento do modo de vida dos romanos, que foram inspirados pelos modelos de literatura, teatro e também arquitetura. Porém, se por um lado a Grécia influenciou e foi alvo de constante admiração dos habitantes de Roma, por outro, era menosprezada devido à desunião política e inferioridade militar. Os etruscos. Há muito debate com relação à influência dos etruscos na vida romana. Alguns grupos de estudiosos consideram que este povo, instalado ao norte de Roma, teria sido a força externa mais relevante a afetar os modos romanos. Alguns especialistas já especularam que eles teriam conquistado a Roma antiga, com reis etruscos governando a nova cidade na parte final da monarquia. No entanto, o próprio conhecimento da origem dos homens e mulheres da Etrúria continuava extremamente limitados, em parte porque os historiadores compreendem somente uma pequena parcela do seu idioma, que provavelmente não seja indo-europeu. No século V, o historiador Heródoto afirma século V a.C., o historiador Heródoto afirma que os etruscos haviam migrado da Lídia, na Anatólia, para a região onde está a Itália. No entanto, Dionísio de Halicarnasso rechaçou a hipótese, dizendo que o território italiano sempre foi a verdadeira casa desta população. De qualquer maneira, sabe-se que os etruscos não formavam um país unificado étnica e politicamente. Eles moravam em incontáveis cidades independentes agrupadas nas colinas da região da Itália Central. Culturalmente, executavam peças de arte consideradas muito refinadas para a época, como joias e também esculturas. Porém, eles despendiam bastante dinheiro na importação de objetos luxuosos da região do Mediterrâneo, sobretudo dos gregos. Os etruscos, aliás, nutriam uma relação próxima com os habitantes da Grécia na época e adequaram aquela cultura à sua. Um exemplo são os famosos vasos gregos encontrados intactos em túmulos etruscos. Descrição da figura. Os arqueólogos dão conta de que o povo etrusco tinha costume de enterrar seus mortos em tumbas subterrâneas construídas na forma de réplicas em escala menor das casas onde moravam quando vivos. Eles revestiam a parte interior da residência com pinturas e retratavam os episódios mitológicos e do cotidiano. As famílias desta população também adornavam os locais do sepultamento com objetos pessoais e de decoração. O objetivo era o de sempre reproduzir nas tumbas o conforto da vida real. Os trabalhadores arqueológicos mostram que os ancestrais romanos fabricavam armas de metal, além de outros objetos de bronze e ferro. Como o bronze é basicamente uma mistura de cobre e latão, e como o latão só era minerado em locais bem distantes da Itália, essas populações praticavam muito provavelmente um sofisticado comércio de longa distância. Monarquia. A configuração inicial do governo dos romanos foi a monarquia. Basicamente, o rei era escolhido pelo Senado, formado por uma espécie de conselho de anciões de origem nobre, de chefes de família aristocráticas. O monarca exercia funções judiciárias, administrativas, legislativas, militares e até mesmo religiosas. No entanto, para tomar decisões considerada mais relevante, o rei fazia uma consulta junto aos senadores. Os historiadores destacavam que neste período de 2 séculos e meio de história, 7 reis administravam Roma, sendo Roma o pioneiro. Desde os 4 primeiros eram sabinos e latinos, enquanto os 3 últimos eram de origem etrusca. Desenvolvimento.
De maneira geral, esses grupos de monarcas foi responsável pelo desenvolvimento urbano e o fortalecimento romano. Pouco a pouco, Roma se tornou uma povoação maior e mais capaz de se proteger de possíveis ataques por meio de adoção de uma estratégia focada em duas frentes: a absorção de outros povos e o acerto de aliança com sociedades vizinhas para a criação de cooperação militar. O tempo provou que essa tática acabou sendo mais correta, pois foi responsável por formar a base da expansão romana a de longo prazo. A incorporação de estrangeiros era praticamente uma necessidade de sobrevivência para a comunidade como Roma, que teve um nascimento tão frágil e pequeno. Além disso, a estratégia foi inovação no mundo antigo. Nem mesmo os gregos e quaisquer outros grupos da época implementavam uma política parecida. A realidade é que os estados da Grécia Antiga quase nunca permitiram que um membro de fora se tornasse cidadão. O mundo grego empregava o advento da cidadania apenas como um jeito de homenagear um estrangeiro rico que tivesse beneficiado a comunidade e que não tivesse necessidade de intenção de se tornar cidadão comum. Assim, a nova e exclusiva política romana de receber estrangeiros de braços abertos, com o intuito de elevar o número de cidadãos, foi um segredo para se transformar no estado mais poderoso que o planeta já viu. A ação era tão essencial que o governo de Roma oferecia até mesmo aos escravos uma chance de modalidade social ascendente. Os nobres romanos tinham escravos como suas propriedades, da mesma forma como ocorria em todas as outras sociedades antigas. Na época, os servos eram considerados apenas um bem e não seres humanos. Eles passavam a ter a oportunidade de ganhar o direito da cidadania após o período de liberdade. Alguém virava o escravo ao ser capturado na guerra, vendido no mercado internacional por invasores que haviam sequestrado ou por nascer de uma mãe escrava. Este servo poderia comprar sua liberdade com os ganhos que o mestre permitia que juntasse para incentivar o trabalho mais intenso, e podia ainda receber a liberdade como presente no testamento do proprietário. Vale ressaltar que o escravo liberto tinha obrigações legais com o ex-proprietário na forma de cliente. Em contrapartida, o homem e mulheres libertos, como era a designação oficial, tinham direitos civis completos, como casamento legal. Mesmo não podendo ser eleito a cargos políticos, nem servir no exército, seus filhos se tornavam cidadãos de Roma com direitos integrais. Como em outros casos, havia uma lenda que fornecia uma origem antiga desta política bastante incomum, de inclusão de estrangeiros. Rômulo, de acordo com a história, teria percebido que Roma, depois da fundação, não reunia condições de crescer ou se preservar, pois não tinha mulheres suficientes para darem luz a crianças, para não dar luz, para darem, pois não tinha mulheres suficientes para dar luz a crianças necessárias para elevar o seu número de habitantes. Dessa maneira, ele teria enviado representantes às sociedades vizinhas para pedir o direito de que seus homens, sem importar a classe social, pudessem se casar com as mulheres de qualquer comunidade próxima. Rômulo instruía o mensageiro a dizer que, apesar de a comunidade de Roma ser pequena naquele momento, os deuses tinham concedido a ela um futuro bastante próspero. No entanto, todos os povos ao redor teriam recusado a solicitação de alianças matrimoniais. Sem saída, o rei decidiu preparar um plano bastante arriscado. Ele mandaria sequestrar mulheres. Para tanto, convidou o povo sabino para uma festa religiosa em Roma e raptou todas as moças solteiras. O episódio gerou uma batalha sangrenta entre duas comunidades vizinhas. Porém, em meio à guerra, as noivas sabinas teriam se precipitado contra os combatentes, fazendo com que a luta fosse interrompida. Foi então que as novas esposas dos romanos imploraram aos dois grupos que parassem de se degladiar e fizessem as pazes. Caso contrário, poderiam matá-las ali mesmo. Diante das súplicas, romanos e sabinos cessaram a batalha e combinaram as duas populações em um estado romano ampliado. A lenda consegue explicar por meio do papel das mulheres neste incidente específico, como a imigração e a assimilação de outros povos formaram a base do poder da Roma antiga. A história ainda destaca o ideal romano tradicional da mulher, sendo mãe dos cidadãos romanos, disposta inclusive a ser sacrificada corajosamente pela sobrevivência sua comunidade. Expansão. A política que visava
absorver o estrangeiro teve um efeito tão grande que a população romana cresceu consideravelmente em 2 séculos. Nesse período, o território que já ocupava 780 km² do Lácio, terras agrícolas suficientes para sustentar até 40.000 famílias. Provavelmente por meio do serviço especializado de engenheiros etruscos, os romanos drenaram no século V1 a.C. a seção aberta dos sopé dos Montes Palatino e Capitolino, que antes era pantanosa, para ser o centro da cidade. Espaço recém-criado chamado Fórum Romano permaneceu sendo a seção mais histórica e simbólica de Roma por 1000 anos. A construção dele como um local de reunião para assuntos políticos, jurídicos e comerciais, além de funerais públicos e festivais, ocorreu quase ao mesmo tempo em que os atenienses criaram a Ágora na Grécia para servir de centro público aberto. Isso demonstra desenvolvimentos culturais comuns que aconteciam na região do Mediterrâneo na época. No decorrer dos anos foram erguidas novas grandes construções no entorno do fórum. Essas edificações eram usadas para encontros entre autoridades, realização de julgamentos e administração e função administrativa do governo. Reis. A figura do rei nutria uma forte valorização na Roma Antiga. Os monarcas eram reconhecidos como célebres fundadores das tradições duradouras. Um exemplo é Numa Pompílio, e o segundo a assumir o trono. Governou em 715 a.C. até 673 a.C., que ganhou a fama pelo estabelecimento dos rituais religiosos públicos e sacerdócios, que veneravam os deuses para pedir suporte a Roma. Túlio Hostílio foi sucessor de Numa Pompílio e governou entre os séculos 673 a 641 a.C., onde ganhou mais notoriedade por conta de suas guerras com Alba Longa, Fidene e Veios, que se notabilizaram como as primeiras conquistas no território latino e a primeira expansão dos domínios fora dos muros de Roma. Anco Márcio assumiu o reinado de Roma após a morte de Túlio Hostílio e permaneceu no comando por 25 anos, conhecido por ter alcançado uma administração tranquila. Foi o último rei de origem sabina, estruturou a cidade com a construção de aquedutos, fundou o porto de Ostia e ergueu a primeira ponte de madeira sobre o rio Tibre. Depois da morte de Anco Márcio, Tarquínio Prisco foi até a Comitia Curiata, a Assembleia Popular, e conseguiu convencer seus integrantes de que devia ser eleito rei no lugar dos filhos do falecido monarca, pois estes ainda eram apenas adolescentes. Dessa forma, Tarquínio sucedeu Anco Márcio. Ele assumiu o trono em 616 e nele continuou até 578 a.C., quando teria sido morto em um complô promovido pelos 3 filhos de Anco Márcio. Hoje o Fórum Romano representa uma aglomeração de ruínas de séculos da história. Pouco ou quase nada restou da arquitetura da época. Mesmo assim, um passeio pelo local coloca o turista em um ambiente revestido pelos áureos momentos de Roma. O Fórum Romano era espaço para reuniões políticas, jurídicas, comerciais na Roma Antiga. Sérvio Túlio, também etrusco, era genro de Tarquínio Prisco e assumiu o poder por influência de sua sogra, Tanaquil. Ele governou entre 578 a 535 a.C. Ficou famoso pela criação de instituições básicas para a organização dos cidadãos romanos em grupos para fins políticos e militares, além de instaurar com bastante sucesso a prática de concessão de cidadania e escravo libertos. O sétimo e último rei romano antes da instauração da República foi Tarquínio Soberbo. Ele chegou ao trono em 535 a.C. e o deixou em 509, quando uma série de eventos culminou em sua deposição e no encerramento do primeiro período monárquico em Roma. A estrutura social. Grande parte dos romanos acreditavam mesmo que a região tomou forma de comunidade no século V3 a.C., quando estava sob o domínio de reis. E este teria sido o primeiro período monárquico de Roma. Entretanto, os historiadores modernos concluem que pouco se sabe sobre os eventos no período formativo da história local. Mesmo assim, as lendas que rondam a monarquia desta época demonstrou a existência de ideias relevantes que os cidadãos romanos tinham sobre sua origem.
Tais linhas de pensamento auxiliavam na compreensão da estrutura da política e também da sociedade, e nos grupos posteriores da República. O sistema que surgiu na parte final do século V1, assim que a monarquia foi derrubada. Um fato curioso é que os romanos, pelo resto da sua história, referiram-se ao governo como republicano, mesmo depois da restauração da monarquia do Império. O termo técnico romano para a comunidade política como um todo era povo romano, populus romanus. Mas, na realidade, essa definição não sugeria propriamente um ambiente da democracia. A realidade é que a classe dominante quase sempre tinha as rédeas do governo local, assim como a sociedade contemporânea mundial. Algumas poucas famílias possuíam o comando político e econômico dentro do cenário romano. Dessa maneira, os plebeus, maior parcela da população composta por artesãos, comerciantes e camponeses, viviam em condições sociais pouco confortáveis. Os clientes, pessoas livres e pobres, dependiam das famílias patrícias, para as quais prestavam regularmente favores, serviços e davam apoio político-militar. Em troca, recebiam ajuda econômica e proteção. Quanto mais clientes um patrício tivesse sob sua proteção, mais importância política e social ele conquistava. Por fim, os escravos em geral, prisioneiros de guerra e endividados, compunham uma parcela da população não muito numerosa no período monárquico. Reza a lenda que o rei Túlio Hostílio, terceiro monarca de Roma, morreu atingido por um raio como punição por seu orgulho. Fim do capítulo 1. Indo para o capítulo 2.